Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Então, eu decidi que eu vou fazer um vídeo comentando a respeito do, da primeira parte de Duna e da segunda parte de Duna. Porque é como o Neil Gaiman diz na sua introdução de Duna. Ele afirma que você pode ler Duna, a primeira parte, e depois a segunda, formando um único romance. Então eu vou fazer um vídeo é, especial sobre Duna. Duna e Messias de Duna, como se fosse uma única história. E eu acho que isso vai ser bastante importante para poder falar a respeito de alguns aspectos que eu deixei de falar no vídeo anterior e também, quem sabe, estimular as pessoas a conhecer essa obra incrível que é, sem dúvida, um dos grandes clássicos da literatura fantástica. Agora, se você não leu o Duna, eu sugiro que você não veja este vídeo, porque eu vou ter que dar muitos spoilers, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma análise geral sobre os dois volumes que compõem a série Duna, o primeiro e o segundo. Bom, a série Duna ela tinha sido lançada no Brasil anteriormente, composta de vários e vários livros, só que somente 6 desses livros foram escritos pelo autor, o Frank Herbert. A editora Aleph está relançando esses 6 volumes que compõem a saga, realmente toda a saga da série Duna. Para começar, eu quero dizer para vocês, muita gente acha que Duna é uma história parecida com Star Wars, ou que se encaixa dentro do subgênero da Space Opera. Para quem não sabe, Space Opera é um subgênero da ficção científica. Mas, na verdade, Duna é muito mais do que isso. Eu acho que Duna, na minha opinião, ela é uma obra que transcende o gênero da ficção científica. Eu classificaria Duna como uma narrativa épica. Mas enfim, por que afinal de contas Duna é uma obra tão importante dentro da literatura fantástica? Eu acho que é justamente pela forma como ela foi escrita. O Frank Herbert ele desenvolve uma narrativa a partir de 3 principais temas: a ecologia, a política e a religião, sendo que esses 2 últimos eles estão intrinsecamente ligados. Não dá para separar a religião e a política em Duna. Bom, Duna se passa num período muito depois que ocorreu uma guerra entre humanos e máquinas. O Frank Herbert ele sugere que as máquinas elas podem ter tentado dominar a raça humana e a raça humana se rebelou contra isso e venceu as máquinas. Por outro lado, o conhecimento dessas máquinas, esses dados científicos, eles não vão se perder e possivelmente vão ser armazenados dentro de indivíduos que são chamados de metate. Tá? Então, a partir daí, a gente já vê a complexidade do Duna como uma ficção científica especulativa, eu diria. Nós temos inicialmente a apresentação do protagonista, que é o Paul Atreides. Ele é extremamente complexo e cheio de conflitos internos. Então, já nas primeiras páginas de Duna, você já percebe que existe alguma coisa muito especial no Paul Atreides. Por quê? Porque logo no começo, Paul Atreides ele é submetido a um desafio de vida e morte, praticamente um teste mortal, por uma Bene Gesserit. As Bene Gesserit elas são uma criação do Frank Herbert e tem a ver com a religião. Elas fazem parte de uma ordem religiosa que só aceitam mulheres. E elas têm um grande conhecimento
tanto de ciência como de rituais mágicos. Então é muito interessante a composição das Bene Gesserit. Vamos dizer que o que vai acontecer? O Paul Atreides ele vai revelar ser uma versão masculina das Bene Gesserit. Para a líder delas, ele é visto como uma espécie de aberração. É um perigo para a existência das outras Bene Gesserit que são mulheres. É interessante perceber como o Frank Herbert ele descreve esse universo imaginário de Duna. Isso é um dos pontos altos de Duna, sem dúvida. A capacidade imaginativa do Frank Herbert parece não ter limites com relação à criação de um mundo imaginário. É impressionante a riqueza de detalhes como ele faz isso. Vamos dizer que em Duna ele cria uma espécie de hierarquia de planetas, sendo que um deles, que é justamente o cenário principal do romance, o planeta Arrakis, ele tem uma importância fundamental porque dentro dele é encontrada uma substância chamada melange. A melange é uma coisa assim extraordinária. Por quê? Ela dá várias capacidades extraordinárias para quem a consome. É difícil dizer quais são as habilidades que as pessoas têm quando elas entram em contato, elas consomem a melange, ou spice, ou especiaria em português. Então, o planeta Arrakis é praticamente uma mina de ouro. É uma coisa comparada ao petróleo, digamos assim, se a gente for fazer uma analogia. E o próprio Frank Herbert diz que ele teria se inspirado justamente no petróleo para poder criar as características da melange, no sentido de ser uma coisa muito rara, de ser uma coisa muito preciosa e que tem a sua origem na Terra, no caso na areia. O planeta Arrakis, apesar de ser uma base de sustentação econômica muito forte, digamos assim, para todo o universo, ele é habitado principalmente por um povo chamado Fremen. Esses Fremen, eles são considerados bárbaros, eles vivem no deserto, em grande parte ou em toda a sua vida. E o planeta Arrakis, ele é um lugar completamente hostil, ele não chove no planeta Arrakis. O planeta, durante todo o ano, é desértico. Para poder sobreviver dentro do planeta Arrakis, as pessoas têm que usar um traje especial que é chamado de destilador. Porque existe um mecanismo dentro desse traje para poder fazer a destilação da água. Para os Fremen, a água ela equivale ao ouro, ela é uma riqueza. Tanto é que eles, mesmo quando eles morrem, eles de alguma forma subtraem a água que está no corpo do indivíduo. Então, nós já vemos em Duna esse aspecto ecológico que chama muito a atenção. Os Fremen eles têm muita preocupação com relação à sua própria sobrevivência. E a exploração do planeta Arrakis, mais conhecido como Duna, pode justamente condená-los à extinção. Então, Duna é uma obra que tem elementos de ficção científica. O Frank Herbert ele vai trabalhar muito bem com isso. Ele vai realmente trazer aspectos muito inovadores dentro da ficção científica, relacionados principalmente até mesmo à questão da antropologia, como a forma como ele descreve os Fremen, como essa raça com traços muito peculiares, digamos assim. Então, o Frank Herbert vai fundo nisso, nesse aspecto antropológico. Duna, o primeiro volume foi publicado em 65, o segundo acho que de 68, e de alguma forma o Frank Herbert em Duna vai retomar ou vai revisitar elementos que a gente encontra na ficção científica de outros grandes autores do gênero, tais como a Ursula Le Guin, principalmente com relação a essa descrição detalhada de um povo
que um povo alienígena, digamos assim, mas em que alguns aspectos é muito parecido com os humanos do planeta Terra. O que chama mais atenção na escrita do Frank Herbert é justamente a forma detalhada como ele descreve toda essa configuração do planeta Arrakis, todos os rituais, todos os costumes do povo Fremen. O Frank Herbert ele é um autor que ele não tem muita pressa de desenvolver a narrativa. E é muito interessante a maneira como ele faz isso. Para mim, para ele escrever a saga de Duna, ele com certeza leu muito, mas muito mesmo, os estudos sobre mitologia do Joseph Campbell. Tendo principalmente esse livro do Joseph Campbell, A Jornada do Herói, você vai ver que o Frank Herbert ele vai usar praticamente ele vai utilizar de todas as etapas da jornada do herói para descrever justamente a jornada do protagonista, que é o Paul Atreides. É curioso também a maneira como o Frank Herbert ele trabalha o tema do messianismo. A gente fica, a gente acompanha todo o processo de evolução do Paul Atreides até ele se tornar o grande líder e o salvador, entre aspas, do povo Fremen, que habita o planeta Duna. Ele vai ser uma espécie de, sem assim, digamos, sem querer exagerar, mas ele é um messias para esse povo Fremen. Mas é muito curiosa a maneira como o Frank Herbert vai descrever isso, porque isso tem aspectos positivos e aspectos negativos, até mesmo para o Paul Atreides. Me parece que a ideia central do Frank Herbert, pelas entrevistas que eu vi, foi justamente questionar essa ideia do líder como o salvador de uma pátria, de um país. O Frank Herbert ele era muito cético com relação a isso, e ele coloca isso muito bem, principalmente em O Messias de Duna. Mas voltando um pouco sobre Duna. Duna, como eu disse, tem uma trama muito complexa. Se eu for falar sobre ela, eu vou fazer um vídeo que vai durar horas e horas e eu não vou conseguir falar sobre tudo. Mas basicamente, o Duna e o Messias de Duna, ele vai se concentrar principalmente na trajetória, digamos assim, do Paul Atreides. É a ascensão e a queda de um grande líder que tem uma dimensão mítica, assume uma dimensão mítica em Duna. Então, a gente lendo Duna, a gente percebe que o Frank Herbert, ao mesmo tempo que ele mistifica o Paul Atreides, ele vai, de certa maneira, vai desmistificá-lo no Messias de Duna. Tá? E isso é um aspecto bem legal em Duna, porque nós temos a questão do mito, o Paul Atreides ele é tratado como se fosse uma divindade pelo povo Fremen, mas ao mesmo tempo Frank Herbert mostra os conflitos internos e a fragilidade emocional que ele tem quando ele lida diretamente com essas situações que estão relacionadas com o fanatismo. Porque o Paul Atreides ele percebe os perigos que existem dele se tornar justamente esse salvador dos Fremen. Além disso, o que chama atenção nesse primeiro e nesse segundo volume de Duna são as conspirações políticas, tá? Duna é uma obra que vai fundo no tema da política. O Frank Herbert dá uma aula de política, assim, muito interessante. O assunto não é tratado de forma superficial, muito pelo contrário, é uma exploração assim bastante complexa, porque na verdade o Frank Herbert vai dizer que a política é como se fosse um jogo de xadrez. E muitas vezes a gente é obrigado, querendo ou não, a sacrificar algumas peças para poder manter alguma coisa, tá certo? Então,
toda essa intriga política é que vai impulsionar o Paul Atreides a se tornar o salvador do povo Fremen. Os grandes vilões de Duna são justamente os aqueles que estão no centro da política e da religião. Eu destacaria no primeiro volume o Barão Harkonnen. E é curioso porque esses personagens eles são descritos pelo Frank Herbert com aspectos repulsivos. Então a gente vê que o Frank Herbert trabalha muito com a questão do simbolismo, da metáfora, ou seja, ele não é um autor assim, é muito convencional, até mesmo dentro do gênero, dentro da literatura fantástica, tá certo? Então chama bem a atenção essa caracterização de vilões em Duna. Também chama a atenção, digamos assim, o Frank Herbert não é um autor maniqueísta, ou seja, não está completamente separado o, as pessoas, os personagens que são do bem e os personagens que são do mal. É claro que em alguns personagens, até mesmo para o desenvolvimento da narrativa, eles são maus, eles são terríveis, eles são egoístas, eles querem realmente destruir o seu inimigo. Mas por outro lado, esses outros personagens do bem, eles são bastante complexos, cheios de conflitos. O Paul Atreides ele acaba falhando em algumas coisas. Isso também é muito legal, porque tira essa coisa clichê de dividir entre o bem e o mal. Por isso que eu acho que Duna não pode ser considerada uma space opera, porque esse elemento está muito presente nas space operas, tá certo? O Messias de Duna, que é justamente a continuação de Duna, é um livro bastante diferente de Duna. O ritmo é mais lento, se concentra mais na conspiração política para tentar derrubar o Paul Atreides do poder, mas para mim, ele foi tão interessante como o Duna. Eu não sei se ele é tão bom quanto a primeira parte de Duna, mas ele também tem aspectos bastante interessantes. É difícil você falar de Duna, enfim, eu acho que o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu diria que é uma obra bastante densa, bastante complexa, cheia de temas bastante atuais e pertinentes dentro do mundo que a gente vive. O Frank Herbert ele consegue ser extremamente moderno, principalmente levando-se em conta os problemas que a gente vive no mundo atual, tais como essa preocupação que nós temos de encontrar meios para poder preservar e reutilizar a água, sendo que a água é a nossa principal fonte de energia e de vida. A questão do fanatismo, que está muito, muito presente nos dois volumes de Duna, essa coisa de alguém eleger uma figura messiânica para salvar um povo, para até mesmo salvar uma religião. E o Frank Herbert mostra o quanto essa ideia ela é perigosa, e ela pode trazer mais malefícios do que benefícios. Enfim, gente, Duna é uma obra extremamente complexa. Não sei se eu consegui expressar toda a grandiosidade de Duna. Eu sei que ainda não foi totalmente descoberta, principalmente pelos estudiosos acadêmicos. Eu acho que tem que acabar esse preconceito com relação à literatura fantástica. Eu acho que muitas vezes uma obra de literatura fantástica como Duna, ela consegue discutir e exprimir eventos que fazem parte da nossa realidade, que precisam ser discutidos, precisam ser questionados. Tá certo? Eu espero que quem goste de ficção científica, fantasia, sagas épicas, porque para mim Duna está no mesmo patamar que O Senhor dos Anéis, tá? É uma obra épica, que realmente
muito rica com relação à descrição de personagens, com relação à descrição de situações, com momentos assim emocionantes, você acaba se envolvendo, você tem empatia pelo Paul Atreides, você consegue acompanhar toda a jornada que ele passa e vivencia todas as experiências dele, você sente o peso eh, que ele tem, assim, que ele carrega por ser esse líder messiânico que os Fremen acreditam que ele sente essa contradição de ter sido responsável pelo jihad, que é uma guerra sagrada, ou seja, que também causou mortes, que também causou destruição. Tá certo, gente? Então, Duna é incrível, é uma obra sensacional. Eu recomendo fortemente que você leia Duna. Tá? Tem, como eu disse, tem vários e vários motivos para você ler Duna e mergulhar nesse universo complexo, mítico, criado pelo Frank Herbert. Eu vou deixar o link embaixo para quem quiser comprar o Duna e o Messias de Duna. Você pode ler o Duna como uma obra fechada, ele funciona muito bem, mas se você ler depois o Messias de Duna, você vai conseguir entender melhor alguns aspectos que estão em Duna e também vai descobrir o que vai ocorrer no futuro do Paul Atreides. Está em pré-venda pela Amazon o terceiro volume da saga, que eu quero muito ler, chamado Os Herdeiros de Duna, que dá continuidade à dinastia Atreides. Então, se você quiser conhecer melhor essa obra incrível e também querer ajudar o canal, eu vou deixar, como eu disse, o link das duas obras estão lá embaixo. Você comprando as duas ou comprando uma delas, você vai ajudar a manter o canal. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Desculpa se eu estendi demais, mas falar de Duna é falar de um universo inteiro. Se você quiser, mande críticas e sugestões para o meu canal. Fiquem à vontade. Então, até mais com outros comentários.